Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um campo que tenta desvendar a coisa mais complexa que conhecemos, nós mesmos. Vamos falar sobre a história da psicologia. É um tema fundamental, né? Muita gente pensa na psicologia como algo que começou com Freud ali no divã, mas a verdade é que as perguntas que ela tenta responder. Que o que é a consciência, porque eu sinto isso, Exato, essas perguntas são tão antigas quanto a própria filosofia. concordo. E no caso da psicologia, isso é ainda mais crucial, porque as ferramentas para pensar a mente mudaram tanto que a gente mal reconhece as ideias antigas. Nossa fonte principal hoje é um capítulo que faz exatamente essa viagem, desde os filósofos gregos até os primeiros laboratórios. Uhum. Então, a nossa missão aqui é entender como a ideia de alma se transformou na ideia de mente e depois num objeto de estudo científico. Ok, vamos desempacotar isso. Por onde essa história toda começa? Começa na Grécia Antiga, claro, mas é importante dizer que eles não tinham uma psicologia como a gente conhece. O que eles tinham era, uma curiosidade imensa sobre a natureza humana. Certo. A própria palavra vem de lá. Psique, que para eles era algo como sopro de vida ou alma, Alma. e logos, que significa estudo ou razão. Então, na essência, era o estudo da alma. E essa psique era o que exatamente? Um fantasma dentro da gente? Quase isso, mas menos assustador, eu diria. Para eles, era a parte imaterial que nos animava, era o que nos permitia pensar, sentir, desejar, a diferença entre uma rocha e um ser vivo. E a nossa fonte destaca 3 pensadores que tentaram organizar essa ideia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Os pais fundadores do pensamento ocidental. O que Sócrates trouxe para essa conversa? Sócrates colocou a razão no centro de tudo. Ele dizia que a principal característica humana, o que nos separa dos animais, é a nossa capacidade de pensar racionalmente, Ah, claro. de questionar o mundo e a nós mesmos, sabe? Os animais agem por instinto, nós podemos escolher, refletir. Ao definir o homem pela sua razão, ele basicamente abriu o campo para o estudo da consciência. E Platão, que era aluno dele, pegou essa bola e correu com ela, certo? Correu e construiu um estádio inteiro em volta dela. Platão radicalizou a ideia de Sócrates com seu famoso dualismo. Para ele, o ser humano era a união de 2 coisas completamente distintas. Mente e corpo. Exato. O corpo, que é matéria, imperfeito, mortal, e a alma, que é da mesma natureza das ideias, perfeita e imortal. E a alma, que seria a sede da razão, ficaria na cabeça. Então, na visão do Platão, o corpo é basicamente um veículo temporário, quase uma prisão para a alma. É uma ideia poderosa, mas que hoje soa um pouco, fantasmagórica, não acha? Totalmente. Mas essa visão de que somos uma alma presa num corpo influenciou o cristianismo e todo o pensamento ocidental por mais de 1000 anos. O que é fascinante aqui é o contraste direto com o discípulo dele, Aristóteles. Que decidiu discordar do professor em quase tudo. Exatamente. Aristóteles olhou para o mundo e disse: espere aí, não vejo almas flutuando por aí, vejo corpos vivos. Para ele, alma e corpo eram inseparáveis. 2 faces da mesma moeda. Isso. A psique não era um piloto dentro da máquina, era o próprio funcionamento da máquina. Era o que ele chamava de princípio ativo da vida. Ok, então para Aristóteles, a alma e o corpo são um pacote completo. Mas a nossa fonte diz que ele foi além, criando uma espécie de ranking de almas. Como isso funcionava? É uma ideia brilhante e muito intuitiva. Ele propôs uma hierarquia, assim. Na base, a gente teria a alma vegetativa. Das plantas. Das plantas, isso. A função nutrição e reprodução. Sobrevivência básica. Um degrau acima, alma sensitiva, dos animais. Ela tem as funções da vegetativa, mas adiciona percepção, desejo e movimento. E no topo? No topo, exclusiva dos humanos, a alma racional. Ela engloba tudo o que veio antes, mas acrescenta a capacidade de pensar, de raciocinar. A obra dele, De Anima, é basicamente o primeiro livro de psicologia da história. Então, já no início, a gente tem essa divisão fundamental. A alma é uma entidade separada que habita o corpo, como dizia Platão,
ou é a própria função do corpo, como defendia Aristóteles? E essa tensão atravessa a Idade Média inteira. A Igreja Católica, que dominava o conhecimento, adaptou os dois. Santo Agostinho bebeu da fonte de Platão, transformando a alma imortal na prova da existência de Deus dentro do homem. Entendi. Séculos depois, São Tomás de Aquino resgatou Aristóteles, argumentando que a busca da alma racional pela perfeição era, na verdade, a busca por Deus. A filosofia grega foi, batizada. Essa tensão entre alma divina e razão humana parece que explode séculos depois. Durante o Renascimento, quando o foco muda radicalmente, certo? Exatamente. O mundo vira de cabeça para baixo. O foco sai de Deus e da vida eterna e volta para o homem, a natureza, o conhecimento aqui e agora. E no meio dessa revolução, um filósofo francês chamado René Descartes entra em cena e muda as regras do jogo. E aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes, porque ele pega o dualismo do Platão e coloca no modo turbo. Totalmente. A ideia dele era um divórcio completo entre mente e corpo. Para ele, eram duas substâncias que não se misturavam de jeito nenhum. A mente, ou a alma, era a substância pensante e material, sem lugar no espaço. E o corpo? O corpo era a substância extensa, pura matéria, uma máquina complexa feita de engrenagens, pistões e fluidos. Uma máquina. Essa palavra é chave, não é? Porque se o corpo é só uma máquina, sem nada de sagrado, então a gente pode abrir para ver como funciona. Precisamente. E essa foi a consequência mais revolucionária do pensamento dele para a ciência. Ao dessacralizar o corpo, Descartes deu sinal verde para que a anatomia e a fisiologia pudessem estudá-lo livremente, sem medo de cometer heresia. Nossa. Mental. Sem o corpo-máquina de Descartes, talvez a gente não tivesse neurociência hoje. Espere um pouco, isso é fascinante. A nossa fonte aponta para um segundo pilar que surgiu nessa mesma época, que é a ideia de subjetividade. Então, a própria noção de ter uma vida interior particular, um eu secreto que hoje parece a coisa mais natural do mundo, não é algo inato. Foi, em parte, um subproduto de mudanças econômicas e até da arquitetura. Exatamente. Essa conexão é um dos grandes ahá da história das ideias. A noção do eu, como um indivíduo autônomo, com pensamentos e sentimentos privados, é uma construção da modernidade. Como assim? O capitalismo emergente precisava de indivíduos produtores e consumidores. A arquitetura reflete isso. Surgem os quartos individuais, os banheiros, espaços de privacidade que não existiam na Idade Média. A literatura também. Nascem os diários, as biografias, o romance, focado na vida interior de um personagem. E a frase de Descartes, penso, logo existo, é o hino dessa nova era. Não é Deus existe, logo eu existo, mas sim eu, com meus pensamentos, sou o centro da minha própria certeza. Perfeito. O eu pensante vira a base de todo conhecimento. E esse novo mundo capitalista e burguês elege a ciência como a nova fonte da verdade. O universo passou a ser visto como um relógio gigante. Uma máquina previsível. Isso, cujas leis podiam ser descobertas. E a pergunta que ficou no ar foi: se o universo é uma máquina e o corpo é uma máquina, será que a mente também não opera segundo algumas leis que a gente pode descobrir? Como a ciência poderia estudar essa substância pensante do Descartes? O caminho foi conectar as duas coisas que ele separou. A ideia era: se a mente depende do cérebro para funcionar, vamos começar estudando o cérebro, o sistema nervoso, os sentidos. A psicologia começou a namorar a fisiologia. Certo. E nesse namoro, por volta de 1860, acontece um marco que a fonte destaca: a lei de Fechner e Weber. Que parece algo super técnico, mas a implicação é enorme. Eles descobriram que era possível medir uma experiência psicológica. Sim, e isso muda tudo. Eles estabeleceram uma relação matemática entre um estímulo físico e a sensação que ele produz. Por exemplo, a quantidade de peso que você precisa adicionar a um objeto para notar a diferença é proporcional. Entendi. Parece simples, mas eles provaram que um evento subjetivo, a sensação de diferença, podia ser medido
e expresso numa fórmula. E na ciência do século XIX, se você não pode medir, não existe. E isso foi o passaporte da psicologia para o Clube da Ciência. Exato. E o homem que carimbou esse passaporte foi o alemão Wilhelm Wundt. Ele é considerado o pai da psicologia científica por um motivo muito concreto. Em 1879, na Universidade de Leipzig, ele criou o primeiro laboratório do mundo dedicado exclusivamente à pesquisa psicológica. A psicologia oficialmente saía da filosofia e ganhava seu próprio endereço. Exatamente. O laboratório. E o que ele fazia lá dentro? Como se estuda a consciência de alguém com tubos de ensaio? O método dele era o introspeccionismo. Mas não era só perguntar no que você está pensando. Imagino que não. Senão meus pensamentos seriam, estou com fome e será que tranquei o carro? Como ele tornava isso científico? Exatamente. Para evitar isso, ele usava sujeitos altamente treinados em autoobservação. O experimento era controlado. Ele aplicava um estímulo, uma luz, um som, uma picada de agulha, e o sujeito tinha que descrever sua experiência sensorial imediata. Pura, sem interpretação. Isso. A ideia era quebrar a consciência em seus átomos, as sensações e sentimentos mais básicos. Era uma química mental. Então, a psicologia nasce científica na Alemanha, super controlada dentro de um laboratório. Mas a nossa fonte deixa bem claro que foi nos Estados Unidos que a coisa realmente explodiu. Sim, a Alemanha deu o pontapé inicial, mas os Estados Unidos construíram o esporte. A sociedade americana da virada do século XX era pragmática, otimista, obcecada com eficiência e progresso. Eles não queriam saber dos átomos da consciência. Não, eles queriam saber para que isso serve, como podemos usar a mente para ter sucesso na vida. E essa mentalidade deu origem às primeiras grandes escolas americanas. A primeira que o texto aponta é o funcionalismo, de William James. A pergunta dele era justamente essa: para que serve a consciência? Isso. Para James, a mente não era uma coleção de peças estáticas. Era um fluxo, uma ferramenta que evoluiu para nos ajudar a adaptar ao ambiente. A pergunta era sobre a função, não a estrutura. Uma abordagem muito mais dinâmica e prática, bem americana. Em oposição direta a isso, surge o estruturalismo. O líder era Edward Titchener, um inglês que foi aluno do Wundt e levou o laboratório do mestre para os Estados Unidos. E ele era um purista. Para o Titchener, o funcionalismo era impuro, não era ciência de verdade. Ele queria continuar o projeto de Wundt, usar a introspecção para mapear a estrutura exata da mente. Encontrar todos os elementos básicos. Sim, era uma ciência de laboratório, focada no o que é, e não no para que serve. E enquanto esses dois discutiam, uma terceira via aparecia. O associacionismo de Edward Thorndike, que estava mais interessado em outra coisa: a aprendizagem. Sim, e a ideia dele era bem direta. A gente aprende conectando as coisas. Uma ideia leva a outra. Mas sua grande contribuição foi a lei do efeito, que é uma das ideias mais influentes da psicologia. Que, em resumo, diz que se a gente faz algo e recebe uma recompensa, a tendência é repetir. Se a gente leva uma bronca ou se dá mal, a tendência é não fazer mais. Exatamente. Um comportamento seguido de uma consequência agradável é carimbado no cérebro, um seguido de uma desagradável é apagado. Thorndike estudou isso com gatos em caixas, mas essa lei é a base de quase tudo, desde o adestramento de cães até como os aplicativos nos mantêm engajados. Com notificações e recompensas. É o princípio fundamental do que viria a ser o behaviorismo. O que é incrível é que essas três escolas, surgindo quase ao mesmo tempo, já mostram a grande crise de identidade que a psicologia ia enfrentar. De um lado, o estruturalismo tentando olhar para dentro de forma controlada. Do outro, o funcionalismo e o associacionismo olhando para o comportamento observável. Sem dúvida. Ali já estava plantada a semente do grande debate do século XX. A psicologia deve ser uma ciência da vida mental, subjetiva e interna, ou uma ciência do comportamento, objetivo e observável? Um dilema que define a área até hoje, de certa forma. Define. E como o texto conclui, essa diversidade toda desde o início sugere que talvez seja mais correto falar em
psicologias no plural. Uau, que jornada! Começamos com a psique grega, um sopro de vida, passamos pelo divórcio entre mente e corpo-máquina de Descartes, vimos a mente ser colocada sob um microscópio no laboratório de Wundt e, finalmente, explodir em diferentes abordagens nos Estados Unidos. Então, o que tudo isso significa? Significa que a busca por nos entendermos é uma constante. Mas as perguntas que a gente faz e as ferramentas que usamos para respondê-las são um reflexo direto da nossa época. Faz sentido. Os gregos, preocupados com a virtude, perguntaram sobre a natureza da alma. O homem moderno, construindo um mundo individualista, perguntou sobre a natureza do eu e da sua eficiência. O que nos leva a uma reflexão final quase obrigatória. Exatamente. Uma nota em nossa fonte diz que a história das ideias é sempre social. A psicologia científica nasceu para resolver os problemas do homem do século XIX. Um indivíduo com uma vida interior a ser explorada, com uma mente a ser medida e otimizada. Isso levanta uma pergunta para nós. Se a psicologia foi um produto daquela época, Que tipo de psicologia está sendo moldada pelas necessidades e angústias da nossa época? Uma era de hiperconexão digital, de solidão em meio à multidão online, de inteligência artificial que desafia a nossa noção de consciência. e de identidades cada vez mais fluidas. Quais perguntas a psicologia daqui a 100 anos vai dizer que nós estávamos tentando responder?